A paz do Senhor, queridos juvenis, neste domingo, nesta manhã, abençoado dia do Senhor, neste 7 de novembro, nós vamos estar estudando a lição de número 6, que tem como título A Promessa de um Redentor. Nós sabemos que nós já estudamos outras lições que antecederam a essa. Nós estudamos sobre a queda, nós estudamos sobre as consequências da queda, nós estudamos sobre a natureza e a queda, que foi a lição 3, e na lição 4 nós estudamos sobre a corrupção da humanidade. Na lição 5 nós estudamos sobre a justiça de Deus, e nessa lição 6 me deram a oportunidade de estar falando um pouco aos seus corações e ao meu coração também. Confesso a vocês que Deus fala muito mais comigo que às vezes pode estar falando com vocês, porque eu sou tremendamente ministrado e espero que o Espírito Santo também ministre nos seus corações. E a lição de número 6 tem como título A Promessa de um Redentor. Já queria pedir a vocês que compartilhasse esse vídeo, comentasse, desse o seu feedback, também compartilhasse com outras pessoas, e também se inscrevesse nos nossos canais para que você possa estar recebendo todas as notificações da nossa igreja, não só da sala dos juvenis, mas também dos adultos, dentre outras faixas etárias. Amém? E na lição número 6, nós temos o texto áureo desta lição, que é o que rege, que se encontra em Atos, capítulo 10, no verso 43, que vai dizer assim: A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele, ou seja, Cristo, creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Os objetivos dessa lição é explicar o conceito de redentor, narrar a trajetória da descendência da mulher, conhecer a promessa de um redentor na história. Vamos ao texto que nós vamos estar falando um pouco hoje, que está em Gênesis, capítulo 3, verso 15, para aqueles que nos acompanham, para aqueles que são nossos visitantes, Gênesis, capítulo 3, verso 15, e Mateus, capítulo 1, verso 18 ao 25. Aqueles que já são da nossa igreja, que tem o devocional McChain, Gênesis, capítulo 3, verso 15, está na página 25, e Mateus, capítulo 1, verso 18 ao 25, vai estar na página 18. Mas vamos seguir o que está proposto aqui, que é Gênesis, capítulo 3, verso 15, página 25, que diz assim: acompanhem comigo, neste momento, encarecido juvenil, e todos que me acompanham, espero que vocês estejam com as suas revistas, com a sua Bíblia neste momento, e gostaria que vocês prestassem muita atenção no que vai ser dito, haja vista que o que vai ser dito aqui é de extrema importância para o que vocês vão viver posteriormente. Creio que cada um de vocês pretendem fazer uma faculdade ou um curso superior em várias áreas. Então, vocês precisam estar atentos ao que vai ser dito aqui. Vou estar lendo o texto e depois eu pretendo fazer uma introdução. Amém? Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Agora, Mateus capítulo 1, verso 18 ao verso 25.
Diz assim a narrativa do texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Gostaria de fazer uma oração para estarmos adentrando nessa lição e para que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações nessa manhã. Amém? Vamos orar? Curva a sua fronte, aonde você estiver, aí agora, e vamos orar. Senhor Deus, te dou graças, Senhor, por esse dia, pelo dia do Senhor que o Senhor estabeleceu. Quero te pedir, Pai, que o seu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que cada pessoa, meu Deus, cada juvenil, cada visitante, meu Deus, que está vendo esse vídeo, meu Deus, possa ser alcançado pela uma obra salvadora do teu Espírito Santo, meu Deus. Quero te pedir, meu Deus, para que o Senhor venha me encher do Senhor e que o Senhor, meu Deus, possa fazer de mim, meu Deus, cada dia mais semelhante ao teu Filho. Perdoe, meu Deus, os meus pecados, as minhas falhas, pois eu sou muito falho, meu Deus. Que esses juvenis, meu Deus, não venham olhar para a minha falha, meu Deus, mas que eles possam olhar, meu Deus, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, meu Deus, que veio ao mundo e viveu uma vida perfeita, para que nós pudéssemos, meu Deus, ter redenção. No nome de Jesus é o que eu oro. Amém. A síntese, ou sintetizando como está escrito, ela é um resumo do que está dizendo nessa lição. E a síntese vai dizer o seguinte: a história da redenção é maravilhosa. Ainda que tenha começado de maneira tímida e até melancólica, com a queda, mas ali no Éden, diante do medo de morrer, Adão e Eva ouviram Deus prometer que escreveria um novo capítulo. Ele enviaria um Redentor, o qual pagaria o preço pelo pecado do primeiro casal. E, ademais, destruiria a malvada serpente. Por causa disso, a descendência da mulher sofreu enorme perseguição de Satanás, a antiga serpente, mas Deus guardou a geração da mulher, pois dali nasceria o Salvador, Jesus. A introdução diz assim: ao prometer um Redentor, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, Deus não falou muito
apenas o suficiente. Não disse quando nasceria, como, onde, nem fez nenhuma promessa específica. Afinal, Deus não diz tudo de uma só vez. Com o passar do tempo, outros detalhes foram surgindo na história. O Redentor nasceria em Belém. Sua mãe seria uma virgem, viveria na Galileia, seria cheia do Espírito Santo, morreria crucificado, mas ressuscitaria no terceiro dia. Algumas coisas precisam ser ditas para nós entrarmos nessa lição. E eu gostaria que vocês, juvenis, gostaria de botar aí nos comentários ou em cima aqui no vídeo, um vídeo, na verdade é uma aula, algumas aulas do autor Francis Schaeffer. Ele tem algumas aulas chamadas Como Viveremos. E é de extrema importância para vocês, juvenis, que estão nessa idade, principalmente das escolhas de... provavelmente muitos de vocês, os moços, as moças, pretendem cursar uma faculdade, como eu tinha dito anteriormente. E na faculdade, aonde vocês vão cursar, talvez medicina, talvez engenharia, biologia, talvez muitos daí vão ser cientistas, vocês precisam se equipar, vocês precisam se moldar, vocês precisam estar com a base sólida, vocês precisam saber no que vocês creem. E quando vocês vão chegar na faculdade, creio eu, que ao se falar de Gênesis capítulo 3, ou Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que vai contar a narrativa do ser humano no que diz respeito à criação, queda e redenção. Na faculdade, provavelmente, isso vai ser falado para vocês que é ficção, que isso é uma ilusão, que isso é um fato descritivo, que isso não é um fato normativo. E mediante essas informações surgem teorias. E algumas dessas teorias, e eu quero dizer até no meio teológico, muitos de vocês vão ouvir falar, principalmente, da teoria do hiato, ou teoria da ruína, ou teoria ou dilúvio de Lúcifer. Por que eu estou dizendo essas coisas? Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que Deus diz que Ele fez todas as coisas. Que no início Deus criou todas as coisas. E isso já seria suficiente para mim e para você. Nós não precisaríamos de olhar para as outras coisas que foram descritas por Moisés, porque só nesse único verso, no princípio, criou Deus os céus e a terra. As outras coisas que Moisés vai relatar, para nós que cremos em um Deus suficiente, um Deus presente, um Deus onipotente, um Deus onisciente. As outras coisas, para nós que cremos, não precisariam de ser descritas. Mas aprove a mão soberana de Deus que essas coisas viessem a ser descritas para o nosso aprendizado. E dentro dessa teoria, eu quero dizer para vocês que eles vão dizer que nesse intervalo de Gênesis capítulo 1, do verso 1 até o verso 2, Lúcifer já havia caído. A destruição dos dinossauros não foi, segundo a visão do evolucionismo, que é por meteoros. Mas aonde estão essas crateras?
A segunda hipótese, não, isso foi, e agora eu estou querendo dizer e blindar vocês que essa é uma visão teológica. E eu vou chegar lá. Que essa queda, não, os dinossauros eles foram extintos por causa da queda de Lúcifer. Mas eu tenho algumas críticas e algumas dúvidas em relação a essa afirmação. E eu gostaria de dizer para vocês que essa afirmação, ela não tem 200 anos. Ela foi descrita datada por Dake, que é uma Bíblia, e por Scofield. Essas teorias, elas não têm 200 anos, elas não se sustentam contra 1.800 anos de história de cristianismo. E eu quero lançar a seguinte pergunta. Eu vou fazer 2 perguntas para vocês, juvenis. E no final da aula, eu gostaria que vocês me respondessem, e se vocês não me responderem, eu darei embasamento, eu darei as respostas bíblicas para essas 2 perguntas. A primeira, será que, de fato, a Bíblia começa com a queda de Satanás? Segunda pergunta, será que o pecado entrou no mundo por Satanás? Essas são as 2 perguntas. Mas eu quero deixar uma dica para vocês. Em Gênesis capítulo 1, no verso 31, Deus agora, depois de ter criado todas as coisas, no 6º dia, ele vai dizer que tudo era muito bom. Não era só bom, como ele vai descrever em algumas outras coisas que ele mesmo fez, mas ele é bem enfático. Ele diz, e viu Deus que era muito bom. Então, pensem comigo, essa é a primeira dica. Que Deus é esse que, ao olhar para trás, depois de Lúcifer ter caído, depois do pecado estar no mundo, e olhar para trás e dizer que tudo era bom? Fica a dica. Mateus capítulo 1 vai narrar para cada um de nós o nascimento de Jesus Cristo, como ele nasceu. E pensem comigo, algumas pessoas indagam que o Antigo Testamento, o Pentateuco, e eu estou dizendo aqui de uma teologia liberal, que descarta tudo o que o Antigo Testamento descreveu como norma também. Quando Paulo escreve a 2ª carta de Timóteo, no seu capítulo 3, no verso 16, Paulo vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada. E eu quero ressaltar para vocês, neste exato momento, que quando Paulo fala isso, eu quero dizer para vocês que possivelmente só Gálatas e talvez o Evangelho de Marcos estava escrito. Paulo aqui, ele está fazendo uma referência a toda a Escritura do Antigo Testamento. Paulo usa uma palavra grega para inspirado, que significa theopneustos, que é uma junção de 2 palavras gregas, que significa theos, Deus, pneustro, que vem da palavra pneuma, espírito, ou sopro de Deus. Deus soprou na narina dos escritores do Novo Testamento e do Antigo Testamento, e eles escreveram, a tal ponto de Pedro, no capítulo 2, no verso 1 e 20, no capítulo 1 e verso 20, vai dizer que os autores falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Então, nós olhamos para essas coisas de íntima importância e olhamos para Gênesis, não só como uma descrição, mas como um fato, e um fato histórico, e uma norma a ser seguida. Nós olhamos para Mateus e vemos ali o início do ministério. Nós vemos ali Jesus nascendo, não como um mito, mas como um fato histórico a ser seguido. Mateus, capítulo 1, vai ressaltar que do verso 1 até o 17, o escritor vai estar narrando a descendência de Jesus, a descendência, a realeza. Mateus escreve para um público diferente dos outros autores. Mateus ele está escrevendo para os judeus. E a ênfase de Mateus é dizer que Jesus ele é o rei dos judeus. Diferente dos outros evangelhos que têm as suas ênfases. Mateus ele se preocupa em dizer que Jesus ele é o rei dos judeus. É por isso que ele começa o seu evangelho dizendo a genealogia de Jesus e dizendo que ele era de Abraão, que ele era de Davi, que ele era o filho de Davi. E vai ressaltar para vocês que toda a história de Jesus, ela teve um princípio, e ela não começou unicamente dizendo para cada um de vocês, em Mateus capítulo 1, não, de forma nenhuma. Nós vemos em Gênesis, Deus já escrevendo essa trajetória. O ponto 1 da nossa lição vai dizer assim, um pouco de história, e eu gostaria de ler, e eu vou ser um pouco dinâmico, porque a nossa revista ela é um pouco resumida em alguns assuntos, e eu acho de íntima importância falar para vocês, acrescentar a cada um de vocês algo a mais. Não olhar só para a Escritura como um livro somente, mas olhar para a Escritura como a minha e a sua história. O ponto 1 aí da lição vai dizer um pouco de história e a expectativa da morte imediata. Deus havia dito que se Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Gênesis 2:17. Deus não falava sobre a morte espiritual. Apenas o contexto mostra claramente que Deus se tratava de morte física mesmo. E Adão e Eva sabiam disso. Por isso, certamente, depois da queda, a expectativa que eles tinham era de uma sentença de morte que os fulminasse imediatamente. Mas isso não aconteceu. Por quê? Segundo, um brilho da graça de Deus. A graça de Deus, porém, reluziu com muita intensidade naquele jardim, agora sombrio, um grande clarão. Deus, em vez de fulminá-los, impiedosamente fez-lhes uma extraordinária e animadora promessa. Nasceria um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente, seria a revanche da criação, não era o próprio Deus. Em sua forma original, onipotente, onipresente, quem destruiria a serpente? Isso seria muito fácil. O inimigo seria destruído por um descendente da frágil Eva. Limitado pelo tempo, espaço e matéria, ele seria 100% homem e 100% Deus. O Senhor não revelou todo o segredo, mas garantiu o triunfo final da humanidade. Redenção à vista. Mas o que é um redentor? É um indivíduo que torna a ficar na posse de uma pessoa ou coisa que havia sido vendida. Esse tipo de resgatador era bastante comum na antiguidade. Em Israel, a Bíblia fala, por exemplo, da redenção de terras, casas e pessoas. A redenção bíblica não envolve dinheiro.
pois no Salmo 49:8 lemos que não há dinheiro que pague a vida de alguém. Deus tomou esse termo para explicar como salvar a humanidade perdida, assim, para simplificar a figura de um redentor, pode ser igualada à de um libertador, resgatador ou salvador. O redentor tira a pessoa ou coisa das mãos do outro, que adquiriu legalmente. Não se trata de roubar algo, de tomá-lo à força, mas readquiri-lo. Redenção, portanto, é um ato de justiça, não de força. O tópico 2. A necessidade de um redentor. Por que um redentor? A situação de Adão e Eva era muito complicada. A justiça de Deus exigia a morte deles, pois a alma que pecasse deveria morrer. E aqui um ponto muito importante para cada um de vocês, juvenis. Muitas pessoas falam de maneira equivocada de maldição hereditária, que os pecados é passado de geração em geração. E eles usam até textos bíblicos, como Êxodo 34:6. Mas aqui nós vemos claramente ele citando Ezequiel 18. Nesse texto vai dizer que se o homem ele pecasse, mas se seu filho não continuasse nos seus caminhos, Deus não cobraria os pecados do pai naquele filho. Então assim, mediante esse texto e outro que eu vou citar agora, nós não temos mais maldição hereditária. Por que nós não temos mais maldição hereditária? Gálatas capítulo 3, no verso 13, vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em meu e no seu lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá na cruz, Cristo fez-se maldição por mim e por você, juvenil, para que nós pudéssemos andar, não agora como andam os ímpios, de qualquer maneira não, mas com objetivo. E qual objetivo? O céu. Glórias a Deus por isso. O ponto 2 vai dizer assim: Deus sabia o que fazer. O Senhor sabia sobre a queda antes de acontecer. E por que o Senhor não impediu? Porque era necessário que o homem tivesse liberdade de escolha. A única maneira de garantir a existência de um relacionamento genuíno entre a criatura e Criador, dessa forma, logo após o pecado, Deus falou sobre o Redentor. Ele nasceria de uma virgem, milhares de anos depois, mas sua morte resgataria, com efeito retroativo, todos os que estavam perdidos. E aqui é um ponto muito importante. Eu li essas partes de maneira corriqueira, mais dinâmica, porque eu queria, de fato, entrar em algumas coisas que eu até escrevi, porque eu achei de muita importância para vocês. Nós temos a dificuldade de olhar para Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, perdão, irmãos, eu preciso gravar mais a sequência dos livros bíblicos, perdão, e olhar para eles e não nos encontrarmos. Mas em Gênesis, quero falar de maneira bem rápida. Deus nos chama. Em Êxodo, Deus nos liberta. Em Levítico, Deus nos santifica. Em Números, Deus nos mostra como nós devemos permanecer. E em Deuteronômio, ele nos lembra como é que nós devemos fazer quando começamos. Ou seja, as narrativas têm como, sim, aquele povo que pereceu, aquele povo que entrou em Canaã, é a minha e a sua história.
É por isso que em Gênesis capítulo 1, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João capítulo 1, no verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No consentimento da Trindade, ele disse: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E lá no Éden, ele faz um homem, primeiro casal, Adão e Eva. E isso está lá em Gênesis capítulo 2. Eu agora quero fazer uma retrospectiva da redenção. Em Gênesis capítulo 3, no verso 15, nós vemos a queda. Em Gênesis capítulo 4, no verso 1, nós vamos ver que Adão e Eva geram Caim e Abel, e aí nós temos o primeiro assassinato na Bíblia. Depois 7 gerações de Caim, e a última Lameque, que praticou bigamia, ou seja, ele casou com mais de uma mulher, e isso está relatado em Gênesis capítulo 4, no verso 19. Lameque gera 3 filhos. Isso está lá em Gênesis capítulo 4, verso 20 e 22. Ele gera Jabal, que é pai da agropecuária, Jubal, pai da música, Tubal-Caim, pai da siderurgia e metalurgia. Mas todos eles ofereceram para a terra. Eles não fizeram nada para o céu. Em Gênesis capítulo 5, Deus abre uma nova fronteira. Quando Adão tem 130 anos, ele gera 7, e depois de 7 Enos, vem uma nova descendência que se volta para Deus. E através de sua geração, Noé, a Sem, Cão e Jafé, Gênesis capítulo 5, 32, começam a repovoar a terra. E através de Jafé em Abraão, o pai da nação de Israel, Gênesis capítulo 15, verso 18, e através de Abrão, Ismael e Isaque, Ismael sendo o pai dos ismaelitas, hoje os povos árabes, mas a história da redenção não passaria por Ismael, mas por Isaque. E através de Isaque, Jacó e Esaú, e o maior serviria ao menor, isso diz a Escritura, lá em Gênesis 25, 23. Mais uma vez, a história da redenção não passaria por Esaú, mas por Jacó, o pai das 12 tribos. E através de José, essas 12 tribos serão levadas para o Egito, e descem para o Egito 70 pessoas. E ficam lá cerca de 430 anos. Em Êxodo capítulo 2, a história de Moisés agora é dividida em 3 períodos. O primeiro período, os 40 anos no Egito, aprendendo a ciência do Egito. O segundo período, os 40 anos aos 80 anos, em Midian, correndo atrás de ovelhas. Dos 80 aos 120 anos, lidera o povo rumo à terra prometida. E em Êxodo 12, nós vemos aquilo que chamamos de Páscoa. E Deus pede para todo o povo passar o sangue do cordeiro por cima do umbral. E Jesus, no cenáculo, cessa a Páscoa judaica. Agora não tem mais sacrifício de cordeiro. Agora entra o sacramento ou Eucaristia. Agora temos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Caro juvenil, é muito interessante nós entendermos todas essas coisas que eu acabei de dizer. Entre elas, a questão da queda, a narrativa que eu estou fazendo na
da retrospectiva da redenção. Mas o mais importante, isso eu quero dizer que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. E uma das coisas que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, que não vale de nada, muitas das vezes nós sabermos muitas coisas a respeito de ciência, a respeito de ler vários livros, mas nós não termos o poder do Espírito Santo. Caro juvenil, creio que vocês devem lutar por vários tipos de pecado. Muitos de vocês talvez fazem cursos aqui na nossa igreja. Muitos de vocês talvez são batizados. Mas há pecados, há tendências, há comportamentos em vocês que vocês só vencerão através do Espírito Santo e com o enchimento de poder. É por isso que Jesus ele é muito enfático para os seus discípulos, que eles precisariam se capacitar para uma obra que eles estavam destinados a fazer. E eles precisariam de se capacitar. E qual foi a ordem de Jesus? Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, mártires, martúria, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É necessário, juvenil, vocês buscarem poder do alto e também o conhecimento das Escrituras, assim como Estevão, que eles não resistiram o poder e com o Espírito com que eles falavam. Amém? Mas continua. Mas Moisés significava a lei, que nos pega pela mão e nos leva ao Salvador. Josué, que tem o mesmo nome, Jesus. Moisés simbolizava a lei, e nós sabemos que os 10 mandamentos, dentre outras leis, mas se resume nisso, elas são divididas em pecados de omissão e comissão. Do mandamento 1 até o 9, são pecados que são facilmente julgados por qualquer júri. Mas o 10º, que é não cobiçarás, é fórum íntimo. Só Deus que julga. E cada um de nós caímos na cobiça. É impossível cumprir todos os mandamentos de Deus, porque a Escritura diz, em Tiago capítulo 2, no verso 10, que aquele que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de toda a lei. É a mesma coisa que quebrarmos 9 ovos numa frigideira e o 10º está podre. Eu tornei todo o omelete ruim. É isso que a lei faz. Mas o que ela faz comigo e com você, além de nos condenar? Ela nos pega pela mão e nos leva àquele que pode fazer cumprir ela por mim e por você. Ela nos leva para o Redentor. E Josué simbolizava esse Cristo. Josué levou o povo para Canaã. Jesus hoje nos quer levar para a Jerusalém celestial. Quer nos levar para o céu. Amém, juvenis? E glórias a Deus por isso. E então, entra uma terceira geração, que não conhece a Deus, que o período de juízes, período teocrático, e se passa 330 anos o povo todo, para lá e para cá. Então Ciro, do Império Medo-Persa, pede para que os judeus voltem para a sua terra. Vem a primeira leva com Zorobabel, e após com Esdras, e depois de muitos anos, no ano 444 a.C., vem Neemias. Zorobabel, na reconstrução do templo. Esdras, para ensino da lei. Neemias, reconstrução dos muros e a restauração espiritual. E a última geração que nós temos no Velho Testamento, descrita no livro de Malaquias, que mantém a religiosidade, mas não a fidelidade, é nesse tempo que Deus levanta Malaquias para denunciar o pecado do povo, que estavam pervertendo o culto, casamento, as ofertas no ano 400 a.C.
Depois temos o período interbíblico, ou período do silêncio profético, onde Deus não fala mais nada, não há mais profecias. E esse período vai de Malaquias até Mateus. É nesse tempo que o período greco-macedônio, com Alexandre o Grande, vai espalhando a cultura grega e helênica, juntamente com a língua grega, muito importante para a expansão do evangelho, porque vai se tornar uma língua universal. É nesse período que nós temos uma importante tradução da Bíblia, do hebraico para o grego, chamada Septuaginta. E é também nesse período quando Seleucidas governavam Israel e se entendia que a única maneira de levar o povo a uma hegemonia era adotar uma religião e cultura grega, que se opunha à fé judaica. Antíoco Epifânio sacrifica uma porca, um suíno, espalhando seu sangue pelo templo, profanando assim o templo. E então a família de Matitias, Macabeu, com seu filho Judas Macabeu, enfrenta Antíoco Epifânio e prevalece nessa guerra, chamada Guerra dos Macabeus, trazendo um tempo de independência daquele tempo pela família dos Macabeus. E no ano 63 a.C., que Pompeu vai conquistar Israel, e esse território vai ser chamado ali de Império Romano. É no tempo em que Herodes o Grande está no final de seu governo, que o anjo Gabriel aparece a Zacarias, lá em Jerusalém. Os dois eram levitas. Isso está registrado em Lucas capítulo 1, do verso 5 ao 25. E nesse tempo nós também podemos achar que Deus não escutaria nossas orações, mas Ele tem o tempo certo para nos responder às nossas orações. As nossas orações juvenis são acumulativas. As nossas orações serão respondidas por Deus no tempo certo. Não é em vão, juvenil, você orar pelo seu pai, pelo seu colega de trabalho. Não é em vão você orar pela sua futura família. Não é em vão você orar pela conversão daqueles amigos seus que ainda não conhecem Jesus. Não existe oração em vão. Então que a gente possa continuar orando por aqueles que ainda não se converteram. E então, 6 meses depois, este mesmo anjo vai a Nazaré, pequena cidade da Galileia, atrás de Miriam, noiva de José, comunicando a ela que desceria sobre ela a sombra do Altíssimo, e ela conceberia por obra do Espírito Santo, e que este que havia de nascer se chamaria o Filho do Altíssimo, e receberia o nome de Jesus. E então, cumprindo o tempo divino, Jesus teria que nascer em Belém da Judéia, porque ele seria chamado filho de Davi. Davi tinha nascido em Belém da Judéia, a casa do pão. E então, cumprindo a plenitude dos tempos, nasce Jesus de uma mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. O nosso credo apostólico, quando ele vai falar de Jesus, ele vai dizer: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde um dia há de vir de julgar, tanto os vivos como os mortos. Essa é a história da redenção. Essa é a promessa da redenção. Isso é o que Cristo quer fazer por mim e por você que está me escutando. Havia algo que nos separava de Deus, que era o pecado. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Havia uma dívida impagável, a ponto de Mateus 18 dizer que essa dívida equivalia a 150 mil anos, era impagável. Mas em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, um texto fantástico, vai dizer que aquele que não conheceu o pecado,
o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiças de Deus. Glórias a Deus, irmãos, por Jesus Cristo. Glória a Deus pela cruz. Gostaria de estar finalizando essa aula e, como foi dito no início, as duas perguntas. Será que, de fato, Gênesis começa com Satanás? Segunda pergunta. Será que o pecado entrou através da queda de Satanás? Será? E eu gostaria de responder isso biblicamente. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, aí na sua casa, e olhassem comigo e respondessem a primeira pergunta. Será que Gênesis começa de fato com a queda de Satanás? Resposta. Página 292 do nosso devocional, João, capítulo 1, verso 1. 292 do nosso devocional. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Quem é este ele? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Outro texto, página 369 do nosso devocional, ou Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 17, que diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, quem? Em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Último texto, página 454 do nosso devocional, Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 4, que diz assim, lembrando que eu estou respondendo a primeira pergunta. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, Gênesis não começa com a queda de Satanás, começa com Cristo Jesus. A última pergunta é: e o pecado entrou no mundo por Satanás? Vamos responder essa pergunta comigo? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, página do nosso devocional, 153. Romanos capítulo 5, verso 12. Respondendo a segunda pergunta, será que o pecado entrou no mundo através de Satanás? Romanos 5,12 responde: e aonde a Bíblia não tem voz, nós não colocamos os nossos ouvidos, já disseram isso? Então, Romanos 5,12, como o próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, não, 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, nada podemos contra a verdade, senão por ela. Romanos capítulo 5, verso 12 diz:
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Gênesis não começa com a queda de Satanás, e sim com o nosso Salvador Jesus Cristo. A queda não entrou por Satanás, mas entrou por um homem, e isso passou para todas as gerações. Nós não somos pecadores porque nós não pecamos. Porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque na nossa genética nós já nascemos com a corrupção do pecado. Mas aprove a Deus, nos tempos eternos, que Ele, pela sua presciência, trouxesse a nós o Redentor, a promessa, para que nós pudéssemos ser salvos e continuemos sendo salvos, até que em grande dia, na glorificação, quando nós não pecaremos mais. Quero agradecer a vocês por essa aula, por vocês serem pacientes comigo. Quero agradecer pela oportunidade que a mim foi dada. Quero agradecer ao pastor Elias, quero agradecer ao pastor Jairo, pastor Jefferson. Quero agradecer a minha esposa, que confia mais no meu chamado do que eu mesmo. É uma moça de Deus, uma moça que Deus preparou para mim, para que pudesse me apoiar. Ela é uma moça crente, uma moça firme, uma moça que é cheia do Espírito Santo, uma moça que ama a Deus mais do que a mim, e isso basta. Quero agradecer todas essas pessoas. Quero pedir a vocês, juvenil, vocês que estão em casa, para que ofertem hoje na casa do Senhor, que a gente possa ter como primazia nunca ir de bolsos vazios na casa do Senhor. Que a gente possa ofertar com gratidão, com o coração aberto, né? Nós temos as ferramentas do PicPay, do Pix, transferência bancária, que a gente possa ofertar neste momento. E eu gostaria de estar orando enquanto vocês ofertam, e aqueles que já fizeram, orem comigo. Estarei encerrando essa aula mais uma vez. Deus, muito obrigado por essa aula. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor se fez presente. Que a sua mão poderosa, meu Deus, possa continuar nos guiando, guiar a cada um desses juvenis, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, faça uma obra em cada coração, que eles possam amar o Senhor, que eles possam influenciar quem estão perto deles, quem estão, a sua família, aqueles, meu Deus, que vão estar perto, que eles possam influenciar uma sociedade, meu Deus. Que eles possam amar ao Senhor acima de todas as coisas, porque o Senhor nos fez para a sua honra e glória, para que nós fizéssemos as coisas para a sua honra e glória. Eu oro assim, meu Deus, e te suplico, encha-nos, meu Deus, do teu Espírito. Faça de nós, meu Deus, pessoas diferentes. Que o seu Cristo, meu Deus, possa ser algo especial nas nossas vidas. Que a gente, meu Deus, possa tocá-lo. Que o Senhor acenda uma chama no nosso coração, que nunca ela venha se apagar. Que a gente ame as almas, meu Deus, que estão perecendo. Que a gente fale, meu Deus, desse Redentor, dessa promessa maravilhosa que o Senhor concedeu a cada um de nós antes da fundação do mundo. Muito obrigado por tão grandiosa salvação. Em nome de Jesus, amém.